Fala, fofas, sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Eu sou Augusto Bax, sou investidor criptomoeda por uns 400 bilhões de anos. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse movimento de pullback. Pessoal, o mercado está lateral, aprisionado dentro daquela região, né? Onde ele vai fazer várias armadilhas. Um dia o mercado vai subir, no outro dia o mercado cai, aí passa mais um dia o mercado sobe, aí depois o mercado cai de novo. E fica nesse lenga-lenga até chegar a uma data definida pelo mercado para ele fazer uma movimentação mais forte. Todos os meses a gente está vendo ali que os dias mais geralmente de movimentação forte nesse ciclo estão sendo ali no dia 10. Então 10 de agosto eu ficaria atento a uma movimentação mais forte. Estipulo que pode ser de queda, mas posso estar errado, tá? Mas acredito que seja de baixa. E todo dia 22 de cada mês também tem sido dias ali que geralmente são dias que produzem um pivot point. Pivot point seria ele está indo numa direção, ele chega nessa data, ele muda a direção do movimento do preço. E às vezes ele faz alguns topos e fundos importantes nessas datas em cada mês. Então eu ficaria atento a isso, né? Acredito que o mercado vai ficar lateralizado ali. Chegou no dia 10, provavelmente a gente pode ter algum tipo de movimentação um pouco mais forte novamente, tá? E é isso, tá? Outra coisa também queria comentar, né? O pessoal acha que eu tô torcendo pela queda. Olha, eu tô vendido, tô realizado. Logicamente que eu gostaria muito de ver uma baixa pela frente, mas todas as análises que eu faço, elas não são baseadas naquilo que eu quero que aconteça ou que eu torço que aconteça, e sim através de riscos. Então eu sempre analiso probabilidades, riscos. Se o risco maior é de baixo nesse período de 3 meses para frente, e eu calculo isso através de vários indicadores de price action, vários padrões que eu também gosto de acompanhar, eu faço a movimentação baseada, né, na minha carteira, eu faço baseada naquilo que eu acredito que é área de risco e área de oportunidade. Hoje, na minha opinião, o mercado está em área de risco, não área de oportunidade. Justamente por conta desse período de realização de lucros que a gente pode ter. E que eu acredito que está já acontecendo, né? Só que o mercado, ele, antes de fazer qualquer tipo de movimentação forte, mesmo quando está numa tendência de baixa, ele fica na maior parte do tempo lateral. Então em 80% do tempo, dentro de um mês, o mercado fica lateral. E somente 20% do tempo, tanto no ano quanto nos meses, em cada mês, ele tem movimentos mais repentinos, os movimentos mais direcionais que a gente chama. E ele sempre vai mudando de períodos mais direcionais para períodos menos direcionais, períodos mais laterais, né? Então ele fica oscilando nisso. Por isso que eu estou bem tranquilo em relação ao médio prazo. Fiz um position trade, acreditando em queda do mercado para os próximos 3 meses. Muita gente não entende isso, né? Acha que eu estou torcendo contra, acho que eu quero que as pessoas não ganhem dinheiro. Não, não é isso. É questão realmente de análise pura e simplesmente análise, é aquilo que eu acredito que acontece. Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, pessoal, fique antenado que agora eu estou indo para o Sala Secreta, vou gravar no Sala Secreta com o André Montenegro e o Thiago, meu sócio, o Thiagão. A gente se vê lá então, um episódio no outro canal. Assim que lançar, eu aviso para vocês, tá? Não sei se hoje vai ser live, vamos tentar hoje ver se dá para fazer live. Eu ia gostar bastante que fosse live, tá? Mas, basicamente é isso. Que Deus proteja a vida de todos vocês. Faça as coisas com calma, com paciência, com tranquilidade. Tem dias melhores para você plantar e tem dias melhores para colheita. E torne membro do canal para você participar das nossas reuniões semanais. E também baixe o CryptoControl, o aplicativo ali, para que você consiga utilizar para ele te dar sinais de riscos de um mercado um pouco mais em baixa, neutro ou em alta, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem bem, pessoal. Grande abraço, valeu, e a gente se vê daqui a pouco. Tchau, tchau.
Finalmente, senhores, voltei em casa, gravamos o episódio, Sala Secreta, depois link na descrição para você se inscrever lá no canal. Quando sair o episódio do novo do André, vocês podem nos acompanhar lá também. Pessoal, e também tem o Talk Show, né? Sexta-feira de manhã vai ter o Talk Show. Sexta-feira de manhã vamos falar sobre mercado de criptos e inteligência artificial Talk Show. Aquele modelo novo que a gente está gravando. Pessoal, para complementar esse vídeo que eu estava gravando no carro, eu estava gravando indo até o podcast, eu quero trazer para vocês agora atualizações importantes do Bitcoin, Ethereum, entre outras criptomoedas e outros tokens que eu vou mostrar para vocês. Não vou deixar os senhores na mão, na dúvida, tá? O mercado está lateral, entrou naquela fase que fica 80% do tempo, né? Então ele está com tendência de baixa, querendo se confirmar, barra lateral, semanal. Ao longo dessa semana, provavelmente vamos nos manter numa barra mais lateral, uma semana mais lateral. É improvável que a gente tenha alguma alta forte, alguma queda forte, pelo menos por enquanto, nessa quarta-feira. Claro que pode vir queda, pode vir alta, mas por enquanto lateralidade, preso dentro daquela região que eu venho comentando com vocês, onde nós estamos na mão do Smart Money. Tá? Então todas essas linhas aqui que vocês estão enxergando são linhas importantes, linhas de resistência, linhas de suporte. Comentei, né, ontem que tocando violão, vai, não vai. Ou seja, o mercado parece que vai, aí depois ele volta, aí ele vai, aí ele volta, aí ele vai, ele volta, ele vai e volta. Ou seja, ele fica tocando no violão do Leonardo Fibonacci. Tá? Ele fica preso dentro dessa região, tocando suporte, tocando resistências, né? Fica preso naquele lenga-lenga, vai perdendo volume, diminui aquela intensidade de movimentação forte de alta. Então, você vê um dia ele está subindo, no outro dia ele começa a cair, no outro dia que ele estava caindo, chega às 9 da noite, ele começa a entrar num período de alta. E ele fica nessa água de salsicha, a gente chama esse padrão de água de salsicha, né? Porque ele fica preso entre essas duas médias importantes, com expectativa de movimento mais direcional. Tá? Então, geralmente, antes de um movimento explosivo, o preço ele vai afunilando, ele vai lateralizando, né? Ele vai andando de lado e toma a decisão. Como a tendência anterior a essa lateralidade era de baixa, tá? O que eu tenho maior probabilidade de acontecer? Se ele abriu tendência de baixa no dia 22, tá? Do dia 22 em diante ele abriu tendência de baixa. Se aqui começa a ter lateralidade, o que acontece? Qual é a minha expectativa? Depois da lateralidade ele continua caindo, tá? Então a tendência do mercado depois da lateralidade é de baixa, tá? Então se ele manter essa lateralidade, né, preso entre 112.800 e 115.800, ele vai querer tomar uma decisão depois. Geralmente, ele faz o movimento que ele iniciou dias atrás, ao movimento lateral. Então, para essa semana, acredito em lateralidade ainda, tá? Ontem eu comentei que hoje poderia ser um dia de alta, foi exatamente o que aconteceu. Então, mesmo agora eu falo em reverso, né? Como hoje foi um dia de alta, amanhã pode ser um dia de recuo novamente, voltando para os 112.800 ou testando próximo disso, para daí talvez ter outro dia de alta em 115, ou seja, aí você se descabela, né? O que vai acontecendo? Você vai ficando careca no meio do processo, tá? Então eu vou só fazer uma inversão aqui para a gente ver agora a tendência de alta Stranger Things, ou seja, a gente vai ver a tendência de alta invertida, né? Toda vez que a gente tem uma mudança de tendência, a gente quer ver topos e fundos ascendentes, respeitando sempre o suporte anterior. No caso, em tendências de baixa, a gente quer ver a resistência anterior. Então, o que eu acho interessante? Hoje, por exemplo, a gente está testando esta resistência aqui, né? 15.200 por aí, chegou até 15.800 e recuou, né? E meu alvo para a queda, tá? Pode ser rápido ou não, pode ficar ainda essa semana lateral, assim, tá? Às vezes fazendo falsos rompimentos, né? Mas o meu alvo para esse movimento direcional aqui, ó, meu alvo para o movimento direcional é que
Se ele perder os 112, ele tende a buscar os 100 mil dólares, tá? Então ele pode, perdendo 112, buscar os 100 mil dólares. Então é isso que eu acredito que o mercado está tentando fazer. Ele está lateralizando, ele fez a inversão aqui de tendência, né? Tentando fazer uma reversão de tendência. Essa reversão não foi confirmada ainda, por quê? Porque foi só um teste de topo, tá? Então foi só um teste de topo. Deixa eu botar aqui modo normal. Ó, ele só testou um topo, então tem um topo em aberto que não foi retestado. Então significa que no futuro próximo é bem provável que a gente veja o mercado rompendo essa região, que é o que eu acredito que vai acontecer no fim do ano, tá? Romper essa região de 123, talvez tentar buscar lá 150, lá para o final do ano. Mas agora para os próximos semanas e meses, eu tenho mais probabilidade de acreditar, mais propenso em acreditar em lateralidade para continuar caindo, tá? Lateraliza, sobe um pouquinho, lateraliza, cai mais um pouquinho e assim por diante, tá? E aí ele fica preso embaixo desse nível aqui até chegar a uma data de reversão. Então, o que o preço está fazendo atualmente, pessoal, é um padrão que eu acredito que seja bump and run de baixa, tá? Aqui, ó, ele está tentando andar aqui, daqui a pouco ele cai um pouquinho, né? Anda um pouquinho, cai um pouquinho, fica nesse lenga-lenga, moroso, chato pra cacete. Aí chega lá, em outubro, novembro, ele pode vir rompendo, tá? Então, essa LTB, ela pode ser rompida ou não, agora no curto prazo, né? Também ainda temos chance, toda vez que nós temos essa retração de Fibonacci, os preços, todos esses aqui podem ser testados, tá? Ele pode fazer 1 milhão de tipos de padrões aqui absurdos, né? Pode amanhã subir isso aqui, romper, vai lá para 123, rejeita, depois volta para cá, tá? Ele pode fazer bastante volatilidade, pode ficar com a volatilidade baixa, rasgar primeiro, pode fazer 1 bilhão de coisas, tá? Acontece o seguinte, quanto mais eu mexer no meu capital aqui, dentro desse violão, dessa viola aqui, mais eu vou ter a propensão a perder capital. Mas o mais importante dos sinais que estão aparecendo aqui é que a média de curto prazo está querendo apontar para baixo. A média de médio prazo está apontando ainda lateralmente. E a média de longo prazo alta, tá? Então o que é importante? A gente manter a linha azul. Ou seja, se ele cair, é interessante que ele segure a linha azul, né? 102 mil dólares por aí, e não perca essa região, tá? Pelo menos no curto prazo. Esse, para nós, é o mais importante para a manutenção da tendência de alta de longo prazo, tá? Até porque acredito que em novembro, dezembro, o mercado tem a chance de voltar a subir bem, né? E por enquanto, como é que eu vou operando? Vou operando pensando em venda, pensando em queda. Por quê? Porque, conforme eu falei, o movimento anterior era de baixa. Então, ele está possivelmente lateralizando para cair um pouco mais. Tá? Sempre o mercado sai de um padrão, né? Ele para de subir, ele cai, lateraliza, sobe falsamente, cai mais forte, lateraliza, sobe falsamente, cai mais forte. Tá? Então, é sempre assim. Ele sempre lateraliza muito primeiro, antes de fato, trazer mais quedas. Tá? Lateraliza, cai. Do mesmo jeito, quando está em tendência de alta, ele sobe, lateraliza, sobe, lateraliza, sobe, lateraliza, tá? Até ele trazer a reversão. Então, enquanto ele está fazendo isso aqui, eu fico atento à possibilidade dele lateralizar para cair mais, tá? Inclusive, ele pode vir um pouquinho mais para cima aqui, ó, e depois empedrar de novo, tá? Para certificar isso, bota uma LTB aí, ó, uma linha de tendência de baixa. Então, a principal resistência é 117, quiçá se chegar, tá? Como hoje foi o dia de alta, ele pode finalizar hoje o dia em alta, né? Para amanhã começar a cair. Geralmente, às 3 horas da manhã começa a movimentação. Então, 3 horas da manhã começa a movimentação um pouco mais forte, tá? Entre 3 horas da manhã, não, entre 9 e 3 horas da manhã, tá? Ele começa a movimentação. Às vezes na madrugada você está dormindo, quando vê você acorda com o relógio biológico no talo e o mercado despencando novamente. Tomar um pouquinho de cuidado. O Ethereum ele está mais positivo, tá, do que o BTC. Está mais
forte do que o Bitcoin. Está acima da média de curto prazo, pivôzinho de alta, aqui me parece, né, um pivôzinho de alta. Mesma estrutura, tá? Você pega aqui, tá? Tá em lateralidade, tá? Resistência agora principal de novo. Pode ser testada ainda hoje de noite. 3.712, depois 3.814, 3.948 e 4.000 dólares e 40, tá? 4.040. Então todas essas regiões aqui elas podem ser testadas antes de novas quedas, tá? Como acredito que o Ethereum está acompanhando o Bitcoin já, ele pode ficar um pouquinho lateral aqui, né? Um pouco sossegadão, cai amanhã, volta a subir depois, né? Fica aquele lenga-lenga, né? Aquela lateralidade absurda e ela vai arrebentando muitos investidores que estão acreditando em alta e em baixa, antes dele de fato fazer algum tipo de movimentação mais forte. Então a gente está no meio do turbilhão, né? A gente está no meio da armadilha, tá? Não sei se agora ele já vai vir trazendo mais baixas, mas se eu pego o gráfico diário aqui, não tenho ainda como dizer se ele vai cair mais, né? A única coisa que eu sei é que eu entendo que ele vai voltar para baixo aqui, abaixo desta barra azul, tá? Ele vai vir aqui pelo menos para testar, bater, fazer suporte para depois tentar subir de novo, ou primeiro vai subir aqui, enfim, eu já vejo o Ethereum indo para esta direção aqui depois ao longo do tempo, tá? Então, para não ficar em cima do muro, né? Eu sei que ele pode vir testar 4.020 ainda esse mês, mas independente do que aconteça aqui em cima, eu vou entender que o preço depois ele vai querer voltar para cá, tá? Cedo ou tarde, ele vai voltar para cá. Só que pode ser agora, dia 7 de agosto, dia 10, dia 20, dia 22, né, no caso. Geralmente, os dias em que o preço está indo numa direção, ele chega no dia 10, ele pode mudar de direção. Chega no dia 22, também pode mudar de direção. Se está caindo e chegou no dia 22, ele pode subir. Se ele está subindo e chegou no dia 22, ele pode cair, né? São dias ali que ele está dando pivôs, tá? Pode se repetir ou não, nada é 100% previsível no mercado, não tem como, mas eu fico utilizando aí várias referências para tentar, né, pegar um movimento mais interessante. Tá? No gráfico diário, ele ainda está mantendo aqui, ó, RSI aqui, ele pode voltar para cá, né, o que pode levar o preço a romper assim o topo anterior de forma falsa, tá? Fazer depois uma divergência bearish. Tá? Então tomar um pouco de cuidado com qualquer nível de preço daquela retração de FIBO. Tá? Joga a FIBO aqui e cuida com qualquer nível de retração dessa FIBO. E essa FIBO aqui de retração eu utilizo ela mais mercados laterais. Tá? Toda vez que você tem essa lateralidade, né, você pega o topo e o fundo dessa lateralidade e você vê que ele pode chegar nos níveis, né, que são esses níveis aqui, ó, de buscas de liquidez, tá? Que são os níveis vermelho e nível verde. O mesmo se aplica aqui. Tá? Ele pode evoluir para uma lateralidade mais volátil, menos volátil, enfim. A gente está no meio da volatilidade. Tá? Melhor região de venda, 4.040. Seria ideal, se ele buscasse essa região rapidamente, seria o ideal vender 4.040 dólares. 4.040 dólares ou um pouco acima disso, né? O Ethereum, mas eu não sei se ele vai chegar. Tá? Não tem como saber. Porque qualquer um desses níveis aqui oferece resistência e suporte. Certo? No semanal, me parece, né, que ele teria espaço para tentar subir um pouquinho mais, ó. Pelo menos vir limpar, né? Tirar os apostadores de baixo, limpar os apostadores de baixo de Ethereum acima de 4.000 dólares, subir um pouquinho para limpar, depois ele vem rasgando para baixo, tá? Os dois públicos vão ser liquidados, tanto de alta quanto os apostadores de baixo. Tá? Porque quando o mercado lateraliza, abre-se um tempo muito grande de gente tentando arrancar dinheiro do mercado onde não consegue. Solana, pessoal. Vamos pegar a Solana aqui. Então a Solana, mesma coisa. Mercado lateral. Chegou aqui nessa região, oportunidade de venda. Chegou a região aqui, oportunidade de compra. Então Solana é melhor tentar comprar a 120 dólares por unidade do que 200 dólares por unidade. Toda vez que tu compra 200 dólares por unidade ou perto disso, você está comprando um topo. Né? Tem aqui um bull trap, então muito perigoso.
né? Toda vez que tem bull trap, você tem uma chance muito grande de mercado voltar a testar o suporte anterior. Muitas tokens, muitas criptos com bull trap. Aqui, ó, bull trap aqui também. Não validado ainda, porque ele só valida depois que perde aqui, mas eu tenho que tomar a decisão antes dele validar, né? Porque se invalidar, beleza, eu fecho o meu erro da operação e entro novamente. Aí eu entro na direção correta. Mas por enquanto, bem perigoso a movimentação dessa semana. Mercado completamente lateral, preso entre médias, que antecipa um movimento explosivo pela frente. Então, quando ele está preso entre as médias, ele faz a movimentação saindo de perto das médias, né? Tanto para cima quanto para baixo, tá? Então não tem como saber para qual direção que ele vai exatamente, mas quando ele está preso dentro das médias, vindo de baixa, o que eu espero? Eu espero nova baixa. Então aqui veio de baixa, está preso entre as médias, lateralidade, espero mais baixa, mais queda, certo? Indícios de manipulação de mercado, cake. Quando a cake está subindo, ou quando a cake está fazendo fortes movimentações, como acontece ultimamente, significa que a Binance está por trás aí de movimentações do mercado no geral. Tá. Sur, então, bull trap, Solana com bull trap, XRP enfraquecida ainda, mas nenhum sinal exatamente claríssimo de bull trap. Tem um bull trapzinho aqui, mas ainda não é aquele sinal claro, assim, bonito de operar, né? Porque ele ainda está em tendência de alta aqui, acima da média amarela, mas preso entre as médias. Então dá para ver que o mercado de altcoins vai dar uma porrada a qualquer momento nos próximos dias, tá? Chuto que até o dia 10, aí especulo que até o dia 10 a gente pode ver uma movimentação um pouco mais agressiva, tá? Mas nos outros períodos dos meses anteriores ali, ó, entre o dia 10 e 11, ó, 10 e 11 ele faz os pivôzinhos, ó, dia 22 também faz pivô, tá? Aí chegou o dia 22 aqui, ó, fez pivô também, estava subindo, começou a pivotear para baixo, começou a perder tendência. Agora nós vamos chegar no dia 10, pode também novamente ter um pivôzinho, tá? Então, ó, chegou aqui dia 10, estava subindo, pedrou. Estava subindo, pedrou. Então, se ele está vindo, subindo, se ele está subindo, chegou no dia 10, do dia 10 para o 11, de cada mês ele está fazendo a reversão. Estava subindo, ele começa a cair. O contrário é verdadeiro também. Se ele está caindo, chegou no dia 10, muitas vezes do dia 10 para o dia 11 ele faz inversão de baixa para alta. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Quer dizer que, por enquanto, o mercado está indo na direção de altinha aqui dos últimos dias, tá? Dos últimos dias, né? Ó, dia 22 ele trouxe a primeira correção. Só que aqui, cara, fez bull trapzinho, gráfico diário, com inversão de tendência, testou resistência aqui, tá andando lateral, para tentar cair mais, né? Aquela história. Pode ir para 4.040? Pode, mas o risco maior é de mais queda do que de alta. E se a alta é limitada e a queda é ilimitada, no caso do Ethereum, né? Então, por exemplo, ó, se eu colocar uma posição vendida aqui, ó, a alta ela vai vir até aqui, ó, uns 4,40, mas a queda é bem mais forte. Então, nessa operação risco-retorno, está mais interessante eu acreditar em continuação de baixa, ou né, lateralidade para continuar caindo, tá? Simples assim. A gente sempre tem que pensar em probabilidades. RSI já mostrando reversão, né, lateralização e tal. O que eu queria? Qual seria o meu sonho, né? Ver o Ethereum ir para $4.000, 4,40, 4.200. No mesmo dia voltar abaixo de 4.000 e iniciar o processo de baixa, trancando bastante gente em topo. Tá? Com FOMO. O ideal sempre pegar uma reversão. O ideal sempre uma reversão é você tem um topo estabelecido, você tem um topo um pouco mais alto, que uma perda desse topo. Cara, esse aqui é geralmente o sinal ideal para quem está acreditando em recuo do mercado. Tá? Essa é a minha opinião. Acho que esse é o tipo de operacional que eu mais gosto de entrar vendido. Tá bom?
Aqui também temos um fundo em aberto, tá? Temos aqui uma lateralidade, mercado total das altcoins, né? Pode vir perder este fundo aqui temporariamente, testa a média aqui, depois volta a subir, aí sim, né, tem mais movimentação lateral, evolução lateral, tá? Eu acho assim, ó, que agosto o mercado vai cair lentamente, aos poucos. E aí setembro possivelmente se intensifica um pouco mais forte a baixa, tá? Geralmente se eu estou esperando 3 meses de realização de lucro, o primeiro mês é o mais fraquinho, o segundo mês é o mais porrada e o terceiro mês é fraquinho também, já praticamente formando fundo para depois voltar a subir. Certo? O mercado tradicional, S&P 500, voltando aqui, ó, fez o primeiro sinal de enfraquecimento, né? Assim que surgiu o segundo sinal de enfraquecimento, ele pode ter uma queda um pouco mais aprofundada. Então ele fez o primeiro topo aqui, bull trapzinho aqui, recuando agora para tentar sair, né, tentar sair da condição de baixa, mas eu acho que isso aqui é só uma falsa alta para depois ele trazer mais baixa, pelo menos para voltar a testar aqui a média, essa média aqui, tá? Tem toda a oportunidade do mundo de trazer um recuo um pouco mais interessante no mercado tradicional também. Então ali entre o dia 10 e dia 15 a gente pode ver movimentos desse tipo. Tá? Daqui a 4 dias seria domingo. De domingo ali, do dia 10 para o dia 11, a gente pode ter um movimento mais intencional do mercado. Certo, pessoal? No mais, várias criptos aqui fazendo bull trap, que é uma coisa que eu respeito bastante. Quando faz bull trap, eu realmente fico já vendo o mercado com olhos de correções, tá? O ideal é bull traps fortes, como esse daqui, ó. Isso aqui é o bull trap que eu estou falando para vocês, ó. Você tem uma queda intensificada, uma alta recuperação muito rápida, só para tirar a galera alavancada em baixa, e aí depois, de fato, ele entrega a tendência de baixa, tá? Então é isso que eu gostaria de ver. Isso aqui também, ó. Você tem alta, lateralizou, alta, faz bull trap, né, bem forte até, rompe bastante a região e aí prende a galera em topo e aí traz a baixa. Então esse é o ideal de movimento, tá? Que a gente ainda não tem ainda porque o mercado mal começou a enfraquecer e lateralizar. Então fiquem bastante atentos a isso, tá? Por último, eu quero falar sobre o ouro. Vamos dar uma olhadinha no ouro. O ouro está lateralizando para tentar continuar subindo. Então isso é um dos motivadores também de eu entender que esse mês agora, se ele trazer alta aqui o ouro, pode ser uma queda de apetite ao risco imediata e realização de lucros, né? E o dólar, DXY em queda. Aqui, né? Em queda, mas se voltar aqui a subir um pouquinho, pode trazer um pouquinho de alta novamente aí o mercado como um todo. Tá bom? Grande abraço, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal e se torne membro do canal. E tamo junto. Até a próxima. Valeu.